E aí quando pensa que não, você já leu o tratado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e começou a ver assim, nossa, eu já li tanto essa passagem e eu nunca tinha percebido isso. Deus, é como se Deus estivesse saltando assim as coisas da passagem. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. É uma ligação que às vezes um nome lia o Padre Robson, o Padre Sérgio, o Padre Daniel, o Padre Sérgio. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. E aí quando eu pensar que não, ler um capítulo da Bíblia se torna pouco. Ler uma página do tratado se torna pouco quando você pensa que não, você já está lendo muito. Você já não precisa do despertador para te acordar 4 horas da manhã para fazer o rosário. O seu próprio mundo agora você anda feliz, levanta na hora. E as coisas do mundo, que no começo era tão prazeroso, era tão bom, você começa a se sentir cansado. Veja a pessoa que quando ela começa a usar drogas. No começo ela se sente natural, dono da verdade. Né? Eu sou o máximo, estufo o peito, quando eu estudo, sou super. E olha o estado. Né? E aí não estou nem falando de drogas pesadas. O próprio álcool é uma situação dessa. Né? E a gente não percebe. Então a gente precisa começar a observar o que eu preciso fazer. Quais são os erros, aquilo que eu estou insistindo, aquilo que eu preciso. Porque a nossa consciência fala. Ela nos mostra esse lugar não é um lugar legal, essa conversa não é uma conversa legal, essas pessoas não são uma pessoa legal. E às vezes a gente insiste porque diz, mas vai que sou eu que vou converter ela. Quem é nós para converter alguém? Pelo amor de Deus. Quem é nós? Às vezes a gente não serve nem de canal da graça, porque ele vai fazer um convite para a missa e nem convida direito. Nossa Senhora era aquela que a presença dela era suficiente. Ela estava na boda de Caná, ela percebeu que o vinho acabou. Ela estava em Pentecostes. A gente acabou de vivenciar. E ela caminhou com os discípulos. E na Bíblia existem pouquíssimas falas, 7, né, cara? 7 falas de Nossa Senhora somente, não é? 7 falas de Nossa Senhora somente, não é? Uma mulher que criou o Filho de Deus só teve 7 palavras. São José não tem nenhuma. Porque ele não veio para mostrar para a gente que às vezes a gente não precisa de palavras. Tem uma passagem de São Francisco de Assis e do irmão Leão, que São Francisco fala para o irmão Leão, vamos lá no povoado pregar. Bora. Aí São Francisco foi lá, cumprimentou todo mundo, virou para o irmão Leão e falou assim, agora podemos ir embora. Aí o irmão Leão disse assim, mas a gente não ia pregar? Aí ele fala, pregue primeiro com a sua vida. E se preciso, use palavras. Se a gente está precisando falar muito para convidar alguém para a missa, para o grupo de jovens, para o retiro, é porque não está vendo na gente a vida que a gente está vendo que tem. Às vezes a gente quer que o outro mude, eu quero que o meu marido mude, eu quero que os meus filhos mudem. E eu continuo ganhando. Eu nasci assim e não morrer assim. Então Nossa Senhora, ela vai nos chamar a ficar atento nessas coisas, nessas sutilezas. Às vezes é um bom dia que você não perdeu o hábito, está casado há 200 anos lá, já não tem mais hábito de falar assim, bom dia. E você chega assim, oi amor, bom dia. Aí eu digo, bicho te mordeu hoje. Né? Quando a gente começa a pegar em casa, assim, quando a gente fala assim, oi mãe, tudo bem? Assim, eu não acredito. Ele está na hora, eu acredito no dinheiro. Né? Então Nossa Senhora, ela vai nos ensinar essa sutileza. Às vezes a gente está andando na rua, um sorriso. Somos cristãos, somos chamados a ser felizes. Porque Cristo morreu por nós, Ele ressuscitou para nos dar o eterno. E a gente às vezes anda com um bico desse tamanho, não fala bom dia, se vai você misericórdia. Não é isso de manhã? E nós somos chamados a sutileza. Às vezes é um sorriso que você vai dar para o outro. O Marcelo estava partilhando comigo. E aí ele falou para mim assim que chegou um menino que trabalhava lá com ele, não podia ter história. E o menino chegou perturbado no trabalho, aí ele achou que ia tomar uma comida de rabo, né? Uma chamada de atenção. Aí o Marcelo falou assim, não, vem cá, vamos conversar. E ele deu um abraço no menino, você vai trabalhar com essas coisas. Ele falou assim, pra mim aquilo não foi nada, um dia normal. Passou um dia, passou um tempo, ele estava partilhando com esse menino, e ele falou assim, naquele dia, naquele abraço, a minha vida mudou. A gente não precisa de muito.
Né? Nossa Senhora, ela vai nos mostrar que é na sutileza do dia a dia que a gente vê. E aí, lá no parágrafo 139, na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente tem várias referências, várias formas que o Antigo Testamento ele fala de Nossa Senhora. Ele fala sobre quem é ela. Ela é chamada de Nova Era, ela é chamada de Arca da Aliança, ela é em Isaías, no capítulo 7, 14, ela já é prefácio que a Virgem conceberá um filho. Ela é, em Apocalipse, ela é a mulher que é vestida do sol. Então, para mostrar para a gente que Maria, ela já estava sendo planejada. São Luís, ele vai falar que Deus juntou todas as águas e chamou de mar. Juntou todas as graças e constituiu Maria, e criou Maria. Então, Maria, ela é cheia de graça, né? Vocês lembrarem da formação que o Márcio deu. Ele vai falar sobre o que é esse agraciado, estar cheio de graça. Ela é inteira. Então, imagina a gente pegar os nossos pequenos méritos, as nossas pequenas coisas, o nosso sorriso, do abraço que a gente deu no outro, e Maria foi lá e colocar, revestir. É como se nós pegássemos uma pedrinha e colocássemos dentro de uma caixa de ouro para entregar a alguém, vocês. Então, a gente precisa começar a olhar quais são os valores dos meus méritos. Será que eu estou colecionando méritos? Ou eu estou como na visão de Teresa de Ávila? Na tela anterior, se eu não me engano, eu já tinha falado para vocês que ele fala da visão das pessoas no redemoinho de fogo. Eu comentei com vocês. Teresa de Ávila teve uma visão de um redemoinho de fogo, muitas almas sendo levadas naquele redemoinho. E aí hoje pergunto para ela assim: Teresa, você sabe de quem são essas almas? Teresa de Ávila falou: não, os pecadores, os infiéis. E aí hoje fala para ela assim: não, Teresa, essas são as almas das pessoas que, como você, vão todos os domingos para a Santa Missa, comungam e estão indo para o inferno porque se confessam mal. Então a gente precisa começar a ver como a gente está vivendo. Porque não adianta a gente colecionar os pecadinhos do dia a dia, confessar mais ou menos com o Padre Robson, com o Padre Sérgio, ou melhor, não vou confessar com os dois, porque senão eles galera colocando os pecados tudo na homilia, eu vou lá, vai confessar lá longe, como se o Espírito Santo não soubesse. Quem nunca passou por isso, a homilia, você nem pensava que não, só faltava seu nome lá embaixo. Quem nunca? Então a gente precisa estar atento. Mas quantas vezes eu devo me confessar? É a tua consciência que vai falar. Mas aí eu preciso estar. Como não é sobre o que eu confesso, é sobre como eu leio, como eu vivo a minha vida. Não adianta eu confessar se a minha vida não mudar, se as minhas atitudes não mudar, se os lugares onde eu frequento não mudar, se as pessoas com quem eu convivo não mudam. Como é que eu quero ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não funciona. Nossa Senhora, ela nos chama a sair da nossa zona de conforto, para que a gente caiba na forma de Cristo. Senão a gente passa a nossa vida achando que é Cristo que tem que se moldar a nós. Já pensou? Oh, meu Deus. Já pensou? Ou então não, a igreja tem que... A igreja não tem que nada, meu filho. A igreja existiu antes de você e vai existir depois de você. Então sou eu que tenho que mudar, sou eu que preciso caber na forma, sou eu que preciso ser obediente, sou eu que preciso mudar a forma como eu vivo com os meus irmãos, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa. Sou eu que preciso mudar. É eu que mudo, porque a partir do momento que eu mudo, se eu começar a tratar bem a pessoa todos os dias, no começo, se ela é uma pessoa que está ferida, ela vai me tratar mal. Porque qual que é a primeira coisa que a pessoa pensa? Está mentindo, está fingindo. Fez um monte de coisa errada, agora que paga de santo. Mas à medida que ela vê consistência, ela vê que você mudou de verdade, ela começa a mudar. Entende? Então nós precisamos estar atentos, porque senão a gente vai viver a consagração de forma errada. Vai viver a consagração como se a consagração fosse um fardo. Mas é vocês que estão buscando a consagração. Entende?
Nossa Senhora não foi pegar ninguém pelo braço para uma corrente e falar assim, agora você é dele. Não foi. Entende? A decisão é nossa. E essa decisão, ela precisa ser convicta, precisa ser concreta, precisa ser definitiva, porque eu não posso voltar atrás. Não existe esse consagrado. Uma vez consagrado, para sempre consagrado. E uma vez que se consagra a Nossa Senhora, não adianta você virar para Nossa Senhora, levamos os méritos aí, por favor. Porque você vai falar, você promete, na forma está escrito, os méritos passados, os presentes e os futuros. E está de graça, né? A gente sabe que, estando pecado mortal, os méritos não têm valor. E aí, São Luís, no parágrafo 139, ele vai começar a falar para a gente o porquê a gente deve se consagrar. Ele vai nos dar outros motivos para mostrar para a gente que a consagração é necessária para uma alma que quer encontrar com Deus. Que quer chegar lá na frente. Eu brincava no domingo, cara, que Maria Angela se batizou, porque a minha filha dela é Pentecostes, ela batizou no dia de Pentecostes. Aí eu brinquei com ela assim, Jujuba, agora você não está indo no céu. Você vai ocupar, né? Vamos caminhar para isso. São Luís, ele vai falar também sobre a consagração inteira ao serviço. Então, já de cara, São Luís ele vai falar sobre o serviço. E aí, no serviço, ele vai falar do primeiro motivo, que nos mostra a excelência da consagração de nós mesmos a Jesus pelas mãos de Maria. Se não é possível na terra conceber um emprego mais sublime do que o serviço de Deus, se o menor dos serviços de Deus é o mais rico, mais poderoso e mais nobre de todos os reis e imperadores da terra, ali onde esses não se realmente o Senhor, quais não serão então as de quem deseja ser de forma fiel e perfeita ao servo de Deus, e abrace inteiramente este serviço sem reserva na medida de suas possibilidades. Na medida de suas possibilidades. Deus, ele não impõe um fardo, ele não nos dá uma cruz maior que a gente pode carregar. Então, se ele te deu a cruz, é porque ele sabe que a gente tem capacidade e condição de levar. Seja a nossa pastoral, seja a nossa casa, o nosso trabalho, de tudo Deus te dá algo bom. E aí eu aprendi essa semana, tudo que você for fazer, você vai lavar a louça, consagra a Nossa Senhora. Ó, Nossa Senhora, eu vou lavar essa louça, porque aqui as pessoas que eu amo vão comer. Você vai limpar a casa? Ó, Nossa Senhora, eu vou limpar essa casa, porque eu quero que minha casa esteja limpa, porque as pessoas que eu amo possam estar num ambiente limpo. Vai arrumar a cama? Nossa Senhora, olha que essa cama. Vai entregando para ela os méritos pequenos afazeres. Às vezes a gente está tão cansada, a mulher fala assim, eu não aguento mais, esse marido não me ajuda, não faz nada dentro de casa, se eu para poder lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, ele trabalha fora, ninguém está ajudando essa casa. E a gente tende a reclamar o tempo todo de tudo que a gente tem que fazer. E pouco nós damos graças por ele de lembrar que eu tenho uma casa. Olha esse tempo frio, mudou o tempo do nada. A gente tem que voltar. Tem um monte de gente que não entende. Né? Filhos, eu sou a filha que demora, eu faço, mas é no meu tempo, não é no filho da minha mãe. Às vezes, mano, você faz as coisas, tá bom, já vou. Aí a mãe fica possessa, ela vai lá e faz, porque ela não tem paciência. Eu ia fazer, mas eu não quis esperar. Por quê? Porque a gente tende a procrastinar essas coisas, mas quando a gente começa a olhar qual que é o benefício, por que eu estou fazendo isso? Aí eu estou fazendo isso para que a minha família seja mais feliz. Já acabou de sair da festa de Santo Antônio, trabalhando muito bem, graças a Deus, com muito empenho, com muita força, dias cansados, todos os dias também. Mas quando termina, a gente fala assim, valeu a pena. E se a gente não rezar? E se a gente não agradecer? Como é que a gente quer que as coisas aconteçam? Né? E São Luís ele vai falar sobre a graça que a gente tem quando a gente serve, quando a gente está colocando a nossa vida a serviço de Deus.
Seja numa leitura, seja passando por um banco, seja se oferecendo, fazendo um comentário, seja como ministro. Mas aquilo que você se procura fazer, que você faça de coração. Faça como Nossa Senhora, que quando recebe o anúncio, ela simplesmente vai, não precisa não de nós precisamos treinar os nossos olhos, para que mudando a forma que a gente vê as coisas, a gente comece a perceber o que a gente faz de errado no nosso dia a dia. Porque é como eu falei na passagem, às vezes você está ali fazendo a mesma coisa, jogando mecânico, a gente não percebe. Quando a gente começa a olhar com um pouco mais de afinco, Deus começa a olhar, talvez se eu mudar isso daqui, ou se talvez se eu fizer isso aqui de forma diferente, os resultados vão mudando e as pessoas elas vão vindo à medida que a gente se mexe. Entende? Eu não posso ficar de braços cruzados falando, Senhor, me ajuda aí. E ele lá, tá bom, meu amor, as perninhas. Você quer que eu faça? Eu faço impossível, possível cada nós. Eu preciso dar passos. O que eu preciso hoje mudar em mim para fazer a consagração? O que hoje eu preciso mudar em mim para estar de verdade em estado de graça? E manter, né? Porque confessar é fácil, manter, confessa aqui. Né? Às vezes você sai da confissão abençoado, vai lá e bate o carro. Ou você tropeça na pedra, ou você recebe uma notícia ruim. E aí a gente, é impressionante como a gente tende a ficar vulnerável, a gente perde o equilíbrio com coisa pequena, a gente se estressa com coisa pequena. E se a gente parar para ver a quantidade de motivos que a gente tem para agradecer ao longo do dia e daquilo que a gente tem de ruim, é tanto mais, muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Mas a gente tende a ficar com a nossa luta gigante naquilo de ruim que acontece. E aí ele vai falar, no capítulo 2, ele vai falar, leva-nos a imitar o exemplo de Cristo e a praticar a humildade. E aí depois a gente vai lendo, aí a gente passa mais detalhe. Porque ele fala, o segundo motivo que mostra que seja justo em si mesmo e vantajoso para o cristão o consagrar-se inteiramente a Maria, por esta forma de devoção, a fim de se consagrar mais perfeitamente a Jesus Cristo. Então a gente não pode esquecer que a consagração não é a Nossa Senhora. A consagração é a Jesus. O meio é Maria. A via é Maria. Este bom mestre não achou indigno para si o fato de vir a encerrar-se no seio da Santíssima Virgem, na qualidade de prisioneiro e escravo de amor, e lhe ficar submisso e obediente por 30 anos. E aqui, repito, que o espírito humano fica confundido quando reflete sobre este tipo de comportamento da sabedoria encarnada. Não quis vir ao mundo na idade de homem perfeito, independente de outro, mas preferiu vir como uma pobre e pequenina criança, dependendo dos cuidados e sustento de sua mãe. Deus, Ele escolheu. Ele nos deu essa via na cruz. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E na Bíblia ele vai falar que tem passagens que não tem o nome, porque não fala o nome do apóstolo. É para que nós nos coloquemos naquela situação. Será que eu acolhi Nossa Senhora? Será que eu acolho Nossa Senhora todos os dias no meu dia a dia? Ou eu acolho ela só quando eu tenho tempo? Só quando eu lembro? Ou só quando eu me sinto perfeito? E aí é ruim, né? Perfeito. E aí ele vai falar: a quão grande glória dá a Deus quem se submete a Maria, segundo o exemplo de Jesus. O Pai não enviou o seu Filho senão por meio de Maria. Não recebe filho senão através de Maria. O Pai não enviou o seu Filho senão pelo meio de Maria. E não recebe filho senão através dela. E não comunica as suas graças senão por meio de Maria. No terceiro, ele vai falar sobre obter a assistência materna de Maria. Terceiro motivo. A Santíssima Virgem,
que é mãe de toda doçura e misericórdia, que nunca se deixa vencer em amor e liberdade. Quando vê que alguém se lhe dá totalmente para honrar e servir, despojando-se do que tem de mais querido para amar, se dá também inteiramente de uma maneira inefável a quem tudo lhe deu, e submerge no abismo de suas graças e adornos com os seus méritos. Dá-lhe o apoio do seu poder e o ilumina com a sua luz. O abrasa no seu amor e comunica-lhe suas virtudes, a sua humildade, a sua fé, a sua pureza e outras. São 10 virtudes que são tidas de Nossa Senhora. Hoje eu coloquei a primeira, que é o vídeo do Instituto Rescue, falando sobre a humildade de Maria. E aí todos os dias, quando a gente for fazendo as meditações, toda semana, aí eu vou colocando uma virtude nova, para que a gente vá vendo. Mas as duas principais virtudes de Nossa Senhora é a humildade e a fé. Nossa Senhora confiou, faça-se. Ela não perguntou como, ela não se preocupou com o que daria. Ela não se preocupou com as consequências, porque ela era casada, mas ela não vivia ainda junto com São José. Lembra da aula do Márcio? Então, ela não se preocupou com as consequências da resposta que ela ia dar. Ela simplesmente respondeu e foi servir. Maria, mãe e rainha imaculada de Deus, homem, ou seja, de Cristo. Eu desejo lutar com este homem, isto é, com o verbo divino armado, já com os meus próprios méritos, mas com os vossos. O quarto motivo, São Luís vai falar: viver para a glória de Deus. Essa forma de devoção fielmente praticada é um meio excelente para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras seja utilizado para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com este fim tão nobre, embora isso estejamos obrigados. Assim acontece, quer por não sabermos onde está a maior glória de Deus, quer por não querermos, mas a Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e o mérito de nossas boas obras, sabe perfeitamente onde reside a maior glória de Deus e não faz nada sem ser para este fim. No quinto motivo, ele fala: conduz a união a Cristo. Esta forma de devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para se chegar à união com Deus, na qual reside a perfeição cristã. Acabando. Os motivos. Acabando. Eu vou mandar para vocês os parágrafos que falam. O sexto: faz crescer na liberdade dos filhos de Deus. Se queres ver-te livre de todos os tormentos e ter proteção contra todos os teus inimigos, torna-te quanto antes escrava de Jesus e de sua Santa Mãe. Bem-aventurados os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade. O sétimo: oferece grandes benefícios ao próximo. O que pode ainda nos levar a abraçar esta prática de devoção são os grandes benefícios que dela advirão. Para nosso próximo, através desta prática, exercemos a caridade com o próximo de uma maneira eminente, pois lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, ou seja, os valores satisfatórios e impetratórios de todas as nossas boas obras. Quando a gente se consagra a Nossa Senhora, os méritos dele já não são mais nossos, são dela. E ela usa conforme ela quer. Tem um santo, eu não lembro qual, que ele fala que as orações do consagrado, os méritos do consagrado, eles são como moedas depositadas no cofre. E esse cofre é Nossa Senhora. Que aí, de acordo com a necessidade da alma, ela recolhe aquelas moedas para que aquela alma alcance os méritos necessários para alcançar no céu. E aí ele fala: que lindo o dia que você chegar no céu, Nossa Senhora te mostrar todas as pessoas que conseguiram entrar no céu através dos seus méritos.
conquistar e obter cada vez mais méritos para que mais e mais almas possam ser salvas. E o último motivo, não menos importante, é o maravilhoso meio de perseverança. Porque sendo um homem tão corrupto, fraco e inconstante, se fia em si próprio, apoiando-se nas suas próprias forças e julgando-se incapaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. Ora, por meio dessa devoção, integra-se tudo quanto se possui nas mãos da Virgem Santa e Fiel, constituindo-a depositária universal de todos os nossos bens de natureza e de graça. Nos confiamos a sua fidelidade, nos apoiamos em seu poder, nos fundamos na sua misericórdia e caridade, a fim de que ela conserve e aumente as nossas virtudes e méritos, apesar dos esforços que o demônio, o mundo e a carne fazem para nos roubar. Eu vos suplico que recebais em depósito tudo quanto possuo e conservai-vos na vossa fidelidade e poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não haverei de cair. Se me protegeres, estarei ao abrigo dos meus inimigos. Então, São Luís, ele vai, depois quando vocês forem ler, ele vai detalhando os motivos, e são muitos os motivos para que a gente seja consagrado a Nossa Senhora. E veja que ser consagrado a Nossa Senhora, mais do que venerar Nossa Senhora, em busca do amor perfeito de Jesus, de estar a serviço de Jesus, é para nós, é para a salvação da nossa alma, é ter do lado uma mãe atenta assim: Elisa, acorda, esse caminho que você está trilhando não é um caminho bom, vai, sai daí. Igual as nossas mães fazem conosco. Não gosto que você ande com a Lorena, porque a Lorena, olha, não gosto dela. E eu ouvi estranho minha mãe, né? Quando ela diz que não gosta, negócio, olha, funciona. Negócio funciona. Então é Nossa Senhora o tempo todo falando pra gente: esse lugar não é um lugar bom. E aí a gente vai aprendendo, e à medida que a gente vai caminhando e vai permitindo sendo mudado por ela, a gente vai ficando aos poucos cada vez mais longe do pecado. Deixar de pecar não é nada. O santo peca 70 vezes ao dia? O santo peca 70 vezes ao dia. Entende? O santo, né? Mas às vezes. O santo. Né? Não é estar longe de ser santo. Mas a gente está em busca. Né? Porque Jesus, ele nos encontra nessa luta constante, cotidiana, todos os dias que ele nos encontra lutando. Ele não nos encontra e caímos, esperando que ele venha nos levantar. A gente precisa lutar. Somos a igreja militante, né? Estamos aqui, nós precisamos lutar. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz. E imagina, Nossa Senhora do lado é como pegar aquelas luzinhas amarelas, que não ilumina nada, e colocar uma luz de LED. Nossa Senhora é essa luz de LED que ilumina, que além de nos fazer enxergar um caminho muito maior, muito mais vasto, ela faz com que outras pessoas também enxerguem. E à medida que a gente vai mudando, as pessoas se aproximam da gente e falam assim: mas o que está acontecendo que você está diferente? O seu jeito de falar, o seu jeito de se portar, você está tão mais feliz, você está tão mais calma. E você fala assim: mas é Nossa Senhora que vai nos mudando, vai tirando as arestas, igual um artesão. Vai fazendo para moldar a imagem. Imagina para fazer uma imagem daquela, todos aqueles detalhes. Ele vai ali forjando. A consagração a Nossa Senhora se permitir se forjar. Dói. Não é fácil. Mas é a mãe atenta. Até no filme da Paixão de Cristo, no Mel Gibson, tem uma cena que Jesus está correndo e ele cai. E Maria corre ao encontro dele. Elas fazem exatamente a mesma coisa com a gente. Então é estar pleno e convicto de que nós temos uma mãe que cuida de nós o tempo todo, 24 horas por dia, que escuta as nossas lágrimas que ninguém vê, só o nosso travesseiro, e que vai até Jesus e fala assim: olha, a Maria está precisando do vinho novo, acabou o vinho da Maria. Aí
Elisângela está precisando de um vinho novo. O vinho lá no casamento está virando vinagre. E aí ela vai lá e faz aquele vinho mais ruim, a água, se tornar o melhor vinho. Então a gente precisa olhar o que eu preciso fazer hoje para dar esse sim para essa consagração. É muito mais do que querer se consagrar. É buscar de fato a mudança necessária para que essa consagração aconteça. É muito mais do que andar com uma corrente no braço, dando a cabeça. No caso das mulheres, uma saia, dos homens, pelo amor de Deus, calças, né? Mas, né, não tão justas como o justo julgamento. É a gente olhar todos os dias, porque a gente não pode esquecer que a forma como a gente se apresenta pode ser canal da graça ou da perdição do irmão. Então eu preciso começar a olhar assim, a minha vida, a forma como eu me porto, está sendo canal de graça ou está sendo canal de perdição? E ir ajustando isso igual um GPS. Quando você entra na rua errada e não recalcula, Nossa Senhora, esse GPS, ó, recalcula aí, ó, isso que você está fazendo está errado. São Luís ele vai falar que a cadeia, né, que é como chama as correntes, o escapulário para quem usa escapulário, ele é só um símbolo. É bom, de bom grado você usar, mas é só um símbolo. Não é isso daqui que vai fazer a sua consagração. Não é isso daqui que vai mudar. Mas isso daqui me faz lembrar de onde Deus me tirou. Da lavagem que eu estava comendo e que Ele me resgatou. Então eu preciso começar a olhar quais são as escolhas que eu estou fazendo. E aí, para terminar, vamos para os finais. No parágrafo 213, São Luís ele vai falar dos efeitos de ser consagrado. E aí os efeitos, ele traz 5 efeitos. 5 coisas que vai nos ajudar para que nossa alma ela esteja mais próxima de Nossa Senhora. Ele vai falar o conheço e o desprezo de si próprio. Lembra que na primeira parte do tratado a gente vai falar sobre o quê? Sobre o abandono de nós. Então eu preciso me esvaziar, né? Lembra do copo? Eu preciso me esvaziar para que Deus me preencha. Então eu preciso ter desprezo pela minha carne, porque nós temos uma tendência a ficar preso. Todo mundo quer ter uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor. E às vezes a gente está tão apegado ao carro, à casa melhor, à roupa, que a gente esquece do essencial. Padre João Henrique, na quarta-feira, ele falou muito sobre isso, sobre a questão da caridade, sobre a questão do amor do lar. E às vezes a gente tem lá 200 roupas. Lá tem roupa que a gente nem usa, fica lá na etiqueta, acumulando. Pra quê? Pra quê? Às vezes eu tenho uma roupa decente para me passar para missa. Vem uma pessoa com umas roupas. Não estou julgando, não, né, padre? Eu sabia. Com outras coisas que vem assim, os decotes que vem assim. Tanta roupa e às vezes não tem uma roupa digna para participar da missa. E quer colocar um véu, aí coitado do padre. Coitado do padre. E aí ele vai falar: pela luz que o Espírito Santo te dará, por intermédio de Maria, sua cara esposa, conhecerás o teu mau fundo, a tua corrupção e incapacidade para todo o bem. Se não for Deus, o princípio, que é o princípio e o autor da natureza e da graça, em consequência desses conhecimentos, terá desprezo e pensará em ti como louco. Te irás considerar como um caracol, que tudo estraga com a sua baba, ou como um sapo que tudo envenena com a sua peçonha, ou como uma serpente maliciosa que só se preocupa em enganar. Porém, a Virgem humilde te tornará participante da sua humildade profunda, fazendo com que te desprezes a ti mesmo, mas não aos outros, e ames o seu próprio desprezo. Eu vou me desapegando, eu preciso me desapegar. Porque na Bíblia ele vai falar que a gente não pode amar dois deuses, porque ou amará um e deixará o outro, ou amará o outro e deixará um. Então eu preciso fazer uma escolha.
E escolher é difícil. Mas lembra do que a gente falou? A escolha para as coisas de Deus, no começo, ela pode até ser dificultosa, pode até ser cansativa. Mas aos poucos a gente começa a perceber as mudanças. Santa Teresa, ela vai falar que no Castelo Interior, a parte mais difícil para quem busca a santidade é justamente alcançar a terceira morada. Porque a partir da terceira morada, a gente alcançou o que São Luís ele fala no tratado, que é o desprezo pela nossa carne. Eu preciso desapegar das coisas da terra para que eu possa abraçar as coisas do céu. E ela fala assim, quão difícil é para a nossa alma essa decisão. Quão difícil, mas o quão necessário. Se nós desejamos ter a virtude dos santos, se nós desejamos ser santos, nós precisamos abandonar essa parte de nós, essa matéria a qual nós todos estamos apegados. Ele vai falar da participação, segundo efeito, participação da fé de Maria. A Santíssima Virgem te tornará participante de sua fé, que na terra foi maior do que todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Agora que vive no reino dos céus, Maria já não precisa dessa fé, uma vez que vê claramente todas as coisas em Deus, pela luz da glória. No entanto, por beneplácito do Altíssimo, ela não perdeu essa fé. Ao entrar na glória, mas conserva para podê-la comunicar aos seus fiéis servos e servas da igreja peregrina. O terceiro efeito, maturidade cristã. E a questão da maturidade cristã para nós é muito complicada. Lembra da questão do eu confio, aí a senhora entrega para Deus, ó Senhor, agora eu entrego minha vida para o Senhor, para o seu obediente. Aí você tenta com uma pessoa, não, peraí, senhor, só um pouquinho, vou lá resolver o meu. A maturidade na fé, na vida cristã, é a gente ter certeza de que Deus ele tem noção de tudo que acontece na nossa vida. Então eu preciso confiar que às vezes a minha oração não vai ser respondida no dia que eu quero, na hora que eu quero. Santa Mônica rezou 30 anos, Santa Rita acho que rezou quase isso, não foi? Para a conversão também? Foi quase isso, não foi? Uma coisa assim. Às vezes demora, porque não é quando a gente quer. Só que quando a gente tem maturidade na fé, os santos, eles sabiam esperar. São João da Cruz, ele ficou 9 meses preso, mal se alimentava. E ele fala que o tempo que ele passou preso foi o tempo mais fecundo para a sua fé. Foi o tempo em que ele mais escreveu, mais documentou sobre o amor de Deus. Porque na dor que ele estava passando, na privação que ele estava passando, ele percebeu o amor de Deus. Padre Pio foi perseguido 50 anos pela igreja. E no dia, nas vésperas dele morrer, ele se reconciliou com o seu perseguidor. Às vezes a gente tem uma pessoa que critica a nossa postura, a gente já fica dodói. Aí já não quer mais participar da comunidade, né? Isso quando nos pega mal e vai para outra igreja, né? Porque eu não sou aceito, porque a gente age como uma criança, que quando a gente recebe um não, a criança se joga no chão e começa a se debater e se esbrular. Maria, esta mãe de puro amor, tirará do teu coração todo o escrúpulo e todo o temor servil. O abrirá e dilatará para que possa correr no caminho dos mandamentos do seu Filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus, e para que possas abeirar-te desse puro amor que dela possui esse tesouro. E assim já não precederás como até aqui, por temor de Deus, que é caridade, mas por puro amor. Quarto efeito, grande confiança em Deus e Maria. A Santíssima Virgem te vai incumbir uma grande confiança em Deus e nela própria, porque já não te aproximarás de Jesus sozinho, mas através desta boa mãe. Porque tendo tudo dado, todos os teus méritos, graças e satisfações para ela, deles dispõe como lhe aprouver. Também ela te comunicará as suas virtudes e te revestirá de seus méritos. Assim, tu poderás dizer em seu nome ao Senhor com toda a confiança: eis aqui, Maria, tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o quinto efeito é a comunicação da alma e do Espírito de Maria.
Quando este tempo chegar, não vão acontecer coisas maravilhosas neste pobre mundo, porque o Espírito Santo, encontrando nele a sua querida esposa, com o que reproduzirá nas almas, descerá sobre elas com abundância a plenitude de seus dons, de maneira particular com o dom da sabedoria, para nelas realizar suas graças. E tem uma frase aqui que eu não vou saber pronunciar, porque está escrito, acho que em alemão. Mas que ele vai falar: este tempo só virá quando a devoção que ensino for conhecida na prática, para que venha o teu reino, venha o reino de Maria. Então, os efeitos que a nossa alma tem através dessa consagração são inúmeros, mas que não vão acontecer no dia que vocês citarem a forma. Os efeitos, eles vão sendo a contragota aos poucos. À medida que nós vamos dando passo, Deus vai nos moldando, vai nos modelando. E aí a gente vai ficando cada vez mais forte. Os erros que a gente cometia, a gente vai deixar de cometer. Mas eu preciso estar disponível. Eu preciso estar disposto a dar esses passos. Lembra de Maria? Ela simplesmente foi. E se vocês lembram da aula do Márcio, não era só pegar o ônibus na porta de casa para chegar onde Isabel estava morando. E ela foi. Grávida do Filho de Deus, e ela foi. E às vezes o padre tem que ficar implorando, porque no dia de Corpus Christi, solenidade, vai meia dúzia de gato pingado, dá nem para representar uma comunidade que dirá uma paróquia, a gente não se dispõe, porque está tão frio, porque eu tenho que lavar a roupa, tem que fazer o quê? A gente não se dispõe. Como consagrado, a gente precisa começar a viver isso. Como que eu estou me dispondo a viver esse tempo novo? Porque ele vai ser um tempo novo na nossa vida, né? Na vida de cada um. E em cada um, a consagração ela vai ter um efeito, e vai ser de uma forma. Às vezes um já é um pouco mais maduro na fé, às vezes o outro já tem um pouco mais de intimidade, mas em cada um de nós vai surgir um efeito. E nós precisamos ser esse farol para o outro, desapegar de nós, do nosso umbigo, de olhar para as nossas necessidades, as nossas limitações, de se colocar a serviço do outro. Mesmo que o outro seja chato, seja implicante, te causa aborrecimento, a gente vai precisar se dispor com vontade. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem que rezar muito. Com a vida de consagrado, se você já rezava antes, como consagrado vai ter que rezar um tanto mais, bastante. Muito mais. A fita, com o olho aberto. No parágrafo 250, o Beato Alano da Rocha, ele fala: fica sabendo, meu filho, e falo saber a todos, que é um sintoma provável e próximo da condenação eterna, o ter aversão à tibieza, a negligência à reza, da saudação angélica, que recuperou todo mundo. Eu preciso ter aversão ao pecado. Então, vocês terão um tempo aí até chegar na consagração. Não pode falar. Até chegar na consagração, para fazer uma revisão de vida de verdade. Eu já sei, mas não vou falar. Eu já sei, eu sou imagina. Olha, Não vou dizer. não pode contar. A senhora já falou. Eu falei? Nossa. Olha. Ela faz isso. A gente não é necessário. É mesmo? Ninguém sabe, né? Quando será? Quando será? Mas que façam de verdade uma boa revisão de vida. Eu mandei para vocês um que é de Santo Inácio, que eu acho que ele é bem completo, porque ele, além da questão dos 10 mandamentos, né, o consagrado não pode ter pecado mortal, mas ele fala também sobre a profundidade dos pecados veniais. Mas é só gula, como que é essa gula? Mas é só ira, como que é essa ira? Como que é essa luxúria? Porque às vezes a gente está tão habituado com o pecadinho do dia a dia, que o pecado venial torna-se pecado mortal. Então, faça uma revisão de vida para que vocês tenham consciência do que vocês precisam mudar. E não precisa esperar o dia da consagração para começar a mudar.
Começa agora. Agora a gente tem. O amanhã, daqui 5 minutos, a gente não sabe. Né? Então, que a gente possa estar aí já de agora atento ao que a gente precisa fazer. Para que a gente, quando chegar no dia da consagração, seja de fato consciente. Eu estou me consagrando e eu tenho ciência e consciência do passo que eu estou dando. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Eu queria perguntar uma coisa. Mas em relação à consagração mesmo. Assim, eu, infelizmente, não participei de todos os encontros, né, que teve da formação. Mas eu poderia fazer ainda a consagração? A única condição que tem para você ser consagrado é a leitura do tratado, estado de graça e missa. Se você não participou das transformações, elas estão todas gravadas no canal do YouTube, na página da própria São Luís. Tem lá o Michel montou uma playlist lá com todas as aulas que teve até agora. Você pode assistir todas elas e se você ficou com alguma dúvida, você manda mensagem ou na próxima formação você tira as dúvidas. Mas o tratado tem que ler. Ah, Rosana, eu não consigo ler. Eu estou mandando áudio, então não tem nem desculpa. Coloca o fone de ouvido, vai no caminho, lavando a louça, lavando a roupa, coloca lá na cozinha. Então, tem que ler o tratado. Porque no tratado, São Luís ele vai trazer detalhadamente todo o processo. O que é o abandono de si, o entrega a Nossa Senhora, a entrega perfeita e, inclusive, os exercícios que a gente vai fazer quando estiver mais próximo da consagração. Então, tem que ler o tratado. Ah, eu não posso me consagrar. Os únicos que têm, teoricamente, uma dispensa de ler o tratado é quem já é consagrado e quer renovar sua consagração. Aí, porque, teoricamente, se já leu o tratado antes, não é obrigado, mas é recomendado. Você está sempre lendo o tratado. O tratado, a partir de agora, ele torna-se um livro de cabeceira. Todas as vezes que for possível, você dê uma olhada. Sempre que você estiver em dúvida, você dê uma lida. Torna-se um livro de cabeceira. Tá? Mês que vem não tem formação. Não tem formação mês que vem. Porque agora a próxima formação a gente vai ter mais perto da consagração. Porque aí a gente vai fazer o estudo da forma. O que cada parte da fórmula da consagração ela tem. E aí, se vocês até lá, a gente já vai ter terminado de ler o tratado. Pela quantidade de aulas, ou se vocês pegarem para ler todos os dias ler um pouquinho, já vai ter terminado de ler o tratado. Aí a gente tira as dúvidas nesse dia. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Quer falar alguma coisa, Clara? Jogar uma mensagem. Hoje teve uma aula. Nossa Senhora só ouvindo, meditando, mandando no coração. A gente também tem que, uma das coisas que estava observando lá, uma coisa importante. A partir de agora, é o momento da gente realmente começar a excluir da nossa vida a síndrome de Gabriel. Se alguém tem síndrome de Gabriel, é o momento de começar a deixar de existir. Começa por aí. Tá? Segundo, tentação, quando a Rosa estava falando, vem muito isso, né? Deu uma pincelada. Nós estamos no pecado, nós vamos caminhar, vamos ter que caminhar, mas a gente sempre acaba caindo, né, no erro. Então, é a mesma coisa quando a gente vai começar a fazer algo diferente, aí começa aquelas dúvidas: será que é isso que eu quero? Está muito difícil, está complicado. Primeiro, é a mesma coisa quando a gente percebe aquela pessoa que tem uma dependência química e quer se livrar daquela dependência química. No começo ele se esforça, se esforçando, mas de repente começa aquela angústia, aquela coisa, o corpo começa a sentir a necessidade, né, de usar aquela droga de novo. E se eu tomar cuidado, a pessoa cai. Assim é nós também. Quando a gente quer se libertar do pecado, vai vir um monte de tribulação para atrapalhar a gente, para a gente não mudar de vida. Perseverança. Então persevere, não desista. Tá? Isso é mais importante.
Ah, mas aqui o inimigo está me atentando, que o inimigo está. Claro, o inimigo atenta. Mas ele sempre é ele, né? Não se esqueça disso. Nem 100% do que nós fazemos é culpa do diabo. Não podemos esquecer do nosso livre-arbítrio. Tá? As nossas vontades também prevalecem. Então, nem sempre, se eu estou cansado, se eu estou com preguiça, se tem alguma coisa assim, nem sempre o diabo está fazendo eu ter essa preguiça, mas é minha vontade. Não esqueça disso. Bom? Tá? Percebeu que assim? Respira, vai dar uma voltinha, volta, se concentre e continua ali. Bom? Em relação ao mês que vem, eu estava lá meditando também. Eu quero conversar com você uma situação, tá? Vou conversar com a Rose aí no mês que vem. Depois ela coloca no grupo se vai ter a formação no mês que vem ou não. Tá bom? É isso. Vamos começar? Mais uma vez. Como sempre a gente pede, né, que Maria passe à nossa frente, que ela possa estar cada vez mais nos ensinando a viver esse sim, que nós possamos dar nosso sim de coração. Não por um momento, porque é bonito, porque acho bonito como as pessoas agem, mas acima de tudo, que o meu sim seja verdadeiro, de coração, como Maria disse, o sim a Deus. Que ela venha cada dia mais nos mostrando o seu Filho Jesus, aquele que realmente é, a quem nós devemos seguir e consagrar acima de tudo a Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São Luís Monforte, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado por perseverarem diante desse friozinho todo negativo. Obrigado. Portão lá, só vai buscar. É verdade, né, Padre?